Vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, é o centro de um dos maiores quebra-cabeças da política brasileira. Porque a popularidade de Lula parece tão resistente, sabe? Quase inabalável por uma parcela enorme da população. As respostas mais comuns a carisma, marketing, programas sociais. Elas parecem que não contam a história toda. Exato. O material que a gente recebeu para a análise de hoje propõe algo bem diferente. A ideia é que, para entender esse fenômeno, a gente precisa parar de olhar para a política do dia a dia de Brasília. Certo. E começar a atuar quase como, sei lá, detetives culturais. As pistas não estariam nos jornais, mas em sentimentos, em símbolos e uma moralidade muito antiga aqui no Brasil. Nossa missão hoje é juntar essas pistas e tentar decifrar esse código. É uma ótima forma de colocar. O Lula, ele sempre foi uma espécie de bandeira. Tá. Os grupos que estavam em torno dele usavam ele como uma referência. A análise que temos em mãos nos convida a mergulhar mesmo no imaginário brasileiro que foi profundamente moldado, por séculos de uma tradição moral católica. O foco aqui não é em propostas de governo, mas em como conceitos básicos tipo riqueza, pobreza e poder são interpretados emocionalmente. É como se a gente estivesse falando de uma espécie de gramática emocional que rege a política no país. Uma gramática emocional. Gostei disso. E que muitas vezes opera bem abaixo da superfície do debate racional. Certo, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira pista que as fontes nos dão é algo que, a gente sente no dia a dia, mas talvez não pare para pensar. Que seria? Uma desconfiança cultural muito profunda em relação à riqueza no Brasil. A ideia de que o sucesso econômico, a prosperidade, ela raramente é vista como resultado de mérito, de inovação ou trabalho duro. É como se a riqueza carregasse um pecado original. É a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami. Se alguém enriqueceu, a primeira pergunta que surge no imaginário popular não é, nossa, como essa pessoa foi genial. Não. É quem ela explorou para chegar lá. Exatamente. O pobre fala assim, eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele já é rico. Para ele só é rico porque já roubou. É uma carga moral negativa que é quase automática. Exato. E essa ideia de que a prosperidade de um é, de alguma forma, a causa da pobreza do outro, é tão central que a análise que recebemos chega a dar um nome bem forte para isso. E qual é? Eles chamam de doutrina emocional da culpa social. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Nunca parou pra pensar nisso? Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? O ponto crucial aqui é que isso não é uma regra escrita, não é uma lei. Entendi, é um sentimento. É um sentimento difuso, uma intuição coletiva, é tipo um software cultural que roda em segundo plano, sabe? E que dita que num país desigual como o nosso, a riqueza individual é em si uma prova de egoísmo. Isso é muito forte. Então, basicamente, as fontes estão descrevendo um sistema operacional cultural onde a desigualdade não é vista como um problema econômico a ser resolvido. Exato, não primariamente. Mas sim como um pecado moral a ser punido. É isso. Perfeito, você capturou a essência. E como toda boa história moral, se existe um vilão, precisa existir um herói. E aí que entra o outro lado da moeda, imagino. Exatamente. O contraponto direto, que seria a valorização moral da pobreza. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. E aqui, de novo, a gente não está falando da pobreza só como uma condição material, uma falta de recursos. A análise vai muito além. Vai muito além. A tese é que o sofrimento, a dificuldade, isso confere uma espécie de aura sagrada.
A pobreza se torna quase um certificado de pureza moral. E isso transforma a pessoa pobre na figura do inocente social. Alguém cuja legitimidade, cuja superioridade moral vem do próprio ato de sofrer. É como se a carência material fosse uma prova de riqueza espiritual. Sim, e é fundamental entender a força disso. Nessa lógica, o pobre não precisa provar que está certo. O seu sofrimento já fala por ele. Ele é o detentor da verdade moral. Entende? Certo. Porque a classe média tem fetiche com a pobreza. A classe média tem fetiche com a humildade. Como eles não vivem, não vivendo na pele a pobreza, realmente, a simplicidade, é muito legal. Turismo em favela, então a classe média tem esse fetiche com a humildade, com a simplicidade. No Brasil, se você tem sucesso, é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. Tem preconceito com o cara bem sucedido. Tem preconceito do cara bem sucedido. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada é tudo negativo, né? É tudo negativo. Todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. Não edifica. Quem tem dinheiro é péssimo. E quando a gente junta esses dois polos, o rico, culpado, e o pobre, virtuoso, a análise aponta para a formação de uma equação emocional. É ela que estrutura toda essa mentalidade política que a gente está discutindo. Uma equação emocional. Vamos ver se eu entendi a fórmula. Se pobreza é igual a virtude e riqueza é igual a suspeita, então a simples existência da desigualdade já se torna prova do pecado social. Exato. E se há um pecado, precisa haver um redentor, um agente de reparação. Quem seria esse agente? O Estado. Nessa equação, o Estado não é um administrador de serviços ou um regulador da economia. Ele se torna o braço armado da justiça moral. Nossa! A principal função dele passa a ser a de reparar essa falha moral, de promover a redenção social, transferindo recursos do polo culpado, dos ricos, para o polo virtuoso, o dos pobres. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. O debate sobre eficiência ou sustentabilidade fiscal se torna secundário, porque a missão é, antes de tudo, moral. Certo, então o palco está montado. E alguns vendem uma aparência de homem simples sem ser um homem simples, por exemplo, Lula, certo? Fala errado às vezes, de propósito, para fazer tipo. A gente tem uma cultura que desconfia do sucesso e santifica o sofrimento. Com o Estado posicionado no centro como um grande juiz moral. A pergunta óbvia que surge é: quem seria o ator perfeito para protagonizar essa peça? E é aí que as fontes apontam direto para a figura de Lula, não é? Exatamente. O argumento da análise é que a força simbólica de Lula vem justamente dele se encaixar perfeitamente nesse roteiro que já existe no imaginário nacional. Entendi. Para milhões de pessoas, ele não é avaliado como um político comum, um ex-presidente, um gestor. Ele é interpretado como um personagem moral. E que personagem é esse? É o arquétipo completo. O homem que veio do povo, que sentiu a pobreza na pele, que sofreu, que venceu as elites e que agora luta contra os ricos culpados em nome dos pobres inocentes. Ele encarna a narrativa. Ele não apenas representa essa narrativa, ele a encarna. A biografia dele se torna a prova viva de que essa guerra moral é real e pode ser vencida. Ele é a personificação do justiceiro social. E quando a política vira essa arena, essa espécie de guerra santa, as consequências são enormes. A análise que a gente recebeu sugere que o debate deixa de ser sobre projetos, sobre caminhos diferentes para o país. Sim, e se transforma numa batalha entre o bem e o mal. Certo. E nesse tipo de batalha não há espaço para nuances, para meio termo. Ou você está do lado do povo sofredor e virtuoso representado pelo seu líder. Ou você está do lado das elites egoístas e moralmente condenáveis. Exatamente. Qualquer um que se opõe a ele não é visto como um adversário com ideias diferentes, mas como um inimigo da causa dos pobres. O mundo está muito raivoso. Não é o Brasil, é o mundo inteiro que está raivoso. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar.
Nós temos que ser mais desaforados. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. A política vira uma questão de fé, não de razão. Peraí, essa ideia de imunidade moral que as fontes trazem é fascinante e um pouco assustadora. Quer dizer que, a partir do momento em que um líder vira esse símbolo, as regras do jogo mudam completamente? É essa a provocação. Os critérios normais de certo e errado, de corrupção, de abuso de poder, eles simplesmente deixam de se aplicar na cabeça de uma parte da população. É exatamente essa tese. O termo que eles usam, julgamento teológico, é muito preciso. A lógica se inverte. Os atos do líder não definem mais o seu caráter. E é o caráter simbólico do líder que redefine o significado dos seus atos. Como assim? Pode dar um exemplo prático de como isso funciona, segundo a análise? Claro. A análise aponta para uma série de justificativas que surgem dentro dessa lógica. Se o líder comete um erro de gestão, a narrativa é que foi tentando acertar pela causa. Não sei se vocês perceberam, nós só voltamos a crescer acima de 3% depois que eu voltei na presidência, porque de 2011 a 2022 a gente não crescia mais que 1,5%. Para começo de conversa, ele omite intencionalmente nessa história o fato de que a companheira de partido dele, Dilma Rousseff, foi responsável por um período de recessão gravíssima em meados de 2015 e 2016. E um detalhe importante, o governo petista alcançou esse resultado catastrófico sem precisar de pandemia, de desastres naturais ou de qualquer outro fator externo. E por falar em fatores externos, Lula também omite intencionalmente na sua afirmação a ocorrência de uma pandemia no ano de 2020, que causou uma crise global. Neste ano, é claro, o resultado do Brasil foi péssimo, mais de 3 pontos percentuais negativos. Só que nos 2 anos seguintes, 2021 e 2022, a história mudou completamente. E isso prova a mentira descarada de Lula nessa afirmação. Ele diz que o país ficou no patamar de 1 a 1,5% até 2022. No entanto, os números já revisados pelo IBGE mostram que o crescimento em 2021 foi de 5%. E em 2022, também já revisado pelo IBGE, o resultado foi de crescimento de 3%. Nesse último caso, inclusive, a revisão ocorreu já sob gestão petista no IBGE. Portanto, a afirmação feita por Lula é mentirosa. Certo. Se surgem escândalos de corrupção no governo dele, a interpretação é que foi um mal necessário para ajudar os pobres ou que... O famoso rouba, mas faz. Exatamente. Se há abuso de poder, ele é relativizado porque seria infinitamente menor do que a injustiça histórica cometida pelos ricos. Os critérios de julgamento se tornam outros. Então, qualquer crítica a ele não é vista como uma crítica a um político, mas como um ataque aos próprios pobres, a própria ideia de justiça social. Exato. Os críticos não são opositores políticos, eles são os defensores do pecado da desigualdade. Atacar o símbolo é atacar a esperança de redenção. Entendi. E é por isso que, para seus seguidores, ele pode até cometer erros, mas nunca estará moralmente errado porque a sua causa é considerada a única moralmente justa. Ele adquire uma imunidade que nenhum outro ator político consegue ter. Nossa, isso explica muita coisa. E falando em força regional, tem uma parte da análise dedicada a entender a popularidade dele especificamente no Nordeste. Sim. Que usa uma metáfora poderosíssima. A imagem do machado. Sim, essa é uma das imagens mais fortes do material. Para entender, a gente é convidado a imaginar o cenário. Uma população que se sente esquecida por séculos, vivendo em condições de pobreza, seca, dependências de coronéis. Um sentimento de abandono, de humilhação histórica. Exato. E nesse cenário surge um líder que não vem com um discurso técnico, com planilhas e projetos complexos. Ele vem com uma promessa direta, quase visceral. Que é? Eu vou cortar a cabeça dos culpados. Eu vou derrubar os poderosos que sempre exploraram vocês. Uau! E é aí que a metáfora se revela. Esse líder se transforma num machado que o povo abraça. O machado que o povo abraça. O povo não abraça o machado por ele ser bonito, delicado, sofisticado. Ele é abraçado por sua função, quebrar a ordem estabelecida.
Ele representa a promessa de vingança moral e reparação histórica. Essa imagem é brutal, mas faz muito sentido dentro dessa lógica. Quer dizer, ninguém pede licença ou usa de delicadeza com o machado. A função dele é quebrar o que está na frente. Muda tudo. Isso muda completamente a forma de avaliar a performance de um líder. A sua brutalidade, sua contundência é vista como prova da sua autenticidade. Do seu compromisso com a causa. Sim. A violência simbólica do discurso é perdoada ou até celebrada porque é vista como a força necessária para derrubar uma estrutura de injustiça que é percebida como muito mais violenta. Mas o machado também é uma ferramenta meio cega, né? Que pode destruir coisas boas junto com as ruins. As fontes abordam essa ambiguidade. Sim, indiretamente. A análise sugere que, quando a escolha é por uma arma simbólica de vingança, os efeitos colaterais se tornam secundários. O que importa é o ato de ruptura, o gesto. Nesse contexto, o povo não está escolhendo uma política pública detalhada, mas sim um instrumento de reparação. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. E o som do machado quebrando a madeira velha soa como música. Certo. Então, saindo do campo simbólico e indo para a prática, como essa mentalidade toda, essa guerra moral, se traduz em políticas públicas, em governança, na economia? As fontes traçam uma linha bem direta. Completamente direta. Dentro dessa lógica, onde o Estado é o agente redentor e o gasto público é um instrumento de virtude. Certos pilares da gestão econômica moderna são vistos de maneira invertida. Por exemplo? Por exemplo, a responsabilidade fiscal. Num debate técnico, ela é vista como essencial para a saúde da economia a longo prazo. Mas dentro da gramática emocional que a gente está discutindo, cortar gastos é visto como crueldade com os pobres. Certo. A busca por um superávit soa como insensibilidade. É a elite econômica querendo proteger seus privilégios às custas do sofrimento do povo. E o contrário também seria verdadeiro, imagino. A expansão do Estado, o aumento de programas sociais, a distribuição de subsídios. Tudo isso é enquadrado como um ato de justiça, de bondade. Exato. Independentemente das consequências econômicas futuras. Hoje, o noticiário econômico do país continua dando sinais de uma coisa só. Atividade fraca sob o peso de juros e demanda fraca. Dados recentes mostram que a indústria entrou 2026 com contração no PMI, indicando deterioração, queda de encomendas e pressão sobre produção. E no dado oficial, a indústria fechou 2025 com crescimento pequeno e com queda forte em dezembro, pressionada pelos juros altos. Isso traduz em português claro: crédito caro, empresa segurando o investimento, consumo travando e o brasileiro sentindo tudo no carrinho do mercado e na parcela. A virtude está na intenção. Exatamente. A virtude não está no resultado, mas na intenção. E a intenção de ajudar os pobres justifica quase tudo. Isso cria um ciclo que a análise descreve muito bem. A pressão popular e política é sempre por mais Estado, mais gastos, mais intervenção. E qual o resultado desse ciclo, segundo as fontes? O resultado descrito é um Estado que se torna cada vez maior, mais pesado, o que pode abrir portas para corrupção estrutural e criar uma dependência permanente dos programas sociais em vez de gerar autonomia. Entendi. A análise chama os períodos de bonança econômica financiados por esse modelo de voos curtos de prosperidade, que são seguidos invariavelmente por crises e pela repetição do mesmo drama político. A luta dos virtuosos contra os culpados, reiniciando o ciclo. Exatamente. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, a conclusão da análise é que a popularidade de Lula tem muito menos a ver com o que ele faz concretamente como gestor. Muito menos. E muito mais com o que ele significa nesse teatro moral brasileiro. É um fenômeno que precisa ser lido numa chave quase religiosa e não política. Essa é a tese central. Lula é a encarnação do mito do justiceiro dos pobres numa nação que, por razões históricas e culturais profundas, foi ensinada a desconfiar do sucesso
e a santificar o sofrimento. Certo. A conclusão da análise é dura, mas é direta. Enquanto essa estrutura simbólica, essa gramática emocional não for compreendida e desafiada, figuras que personificam esse arquétipo do Redentor continuarão a ter uma força imensa. Não pelo seu desempenho técnico, mas pelo papel que ocupam. Mas pelo papel insubstituível que ocupam no imaginário nacional. É uma perspectiva poderosa e que muda bastante o eixo do debate. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a análise estiver correta, e grande parte da política brasileira for, na verdade, uma disputa moral e simbólica disfarçada de debate sobre projetos, que outras figuras ou movimentos políticos, de qualquer espectro, também podem ser compreendidos através dessa mesma lente. Onde mais essa guerra moral entre supostos puros e supostos culpados se manifesta na nossa sociedade hoje? O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir, permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que, às vezes, nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos.
E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.